Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao 9º episódio do nosso podcast Pode Mediar, um podcast aí feito ali através dos canais do Sintonia no Bem, estudando aí uma das doutrinas, das obras básicas da nossa doutrina, o Espiritismo, que é o Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos aí para um dos capítulos mais importantes da obra, um dos capítulos que chama mais atenção, que a gente vai estudar justamente sobre os tipos de mediunidade. Então, o podcast de hoje, episódio 9, se todos nós somos médiuns, igual nós estudamos anteriormente, afinal, qual é a minha mediunidade? Então, o nosso foco de hoje é a gente justamente falar sobre isso, a gente cair em cima desse assunto e estudar o máximo possível. Eu espero que seja um estudo muito gostoso, de muito proveito, que eu possa levar aí um pouquinho de conhecimento para vocês e que esse conhecimento possa fazer a diferença no nosso dia a dia e possa levar a gente a buscar ser pessoas cada vez melhores. Peço à espiritualidade amiga a intuição, o amparo, sei da responsabilidade desse tema, sei da importância dessa informação, então de antemão peço desculpas por qualquer erro interpretativo, qualquer erro gramatical, mas conto com a ajuda da espiritualidade para que possamos fazer um bom estudo, para que nos guie da intuição e possamos aprender, tanto eu quanto vocês, da melhor forma possível. Então, para isso, vamos fazer uma oração, vamos nos sintonizar, abrir as nossas mentes para receber, então, esse conhecimento, para que possamos utilizar da nossa racionalidade. Mais uma vez, agradeço pela sua presença, agradeço pela presença da espiritualidade amiga. Compartilhe com os amigos de vocês. Lembrando que quem não assistiu os episódios anteriores dos nossos estudos, né, estão todos gravados e guardados lá na playlist, no canal no YouTube da Sintonia do Bem, na playlist Pode Mediar. Contando aí então com todos os episódios gravados. Hoje, 4 de outubro, comemora-se aí o dia de Francisco de Assis. Então, nada mais justo, né, que a gente fazer então a nossa oração, uma oração muito bonita, muito simples, mas tão profunda, que é então a oração do Francisco de Assis. Vamos juntos fazer essa oração então, pedindo à espiritualidade amiga todo o amparo, toda a proteção e todo o guia nesse estudo de hoje. A oração de São Francisco, a oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Perfeita a oração dele. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos participar aí. Mandem suas dúvidas no chat, seus comentários no chat. Eu acho que eu tenho essa mediunidade. Que não sei o que tem. Vamos participar todo mundo junto. Agradeço novamente a presença de todos. Então, vamos lá. O tema de hoje é justamente sobre o seguinte. Se todos nós somos médiuns, afinal, qual que é a minha mediunidade? Então, hoje nós vamos estar estudando os capítulos, para quem está acompanhando no livro e tudo, os capítulos 14, 15 e 16, que é o capítulo dos médiuns, os médiuns psicógrafos e tipos especiais de mediunidade. São esses capítulos que eu fiz aqui um resumão para a gente então estar estudando. Então, que a espiritualidade amiga nos intua e possamos fazer então uma excelente noite de estudos. Vamos lá? Muito importante. Por que eu tenho que saber sobre isso? Por que eu tenho que saber qual que é a mediunidade? Porque ela impacta diretamente no nosso propósito. Para a gente viver, nós precisamos de um propósito. João, eu tenho uma dificuldade de achar meu propósito.
Talvez o ponto de partida seja você entender sobre a sua mediunidade. E às vezes a gente fala sobre mediunidade, a gente não entende o que vem a ser mediunidade. Então vamos primeiro preparar o terreno pra gente subir essa casa? Então vamos lá? Então, toda pessoa que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos, por isso mesmo é um médium. Ponto. Então, em qualquer grau, seja em pensamento, seja nas sensações, seja através da escrita, seja através da fala, enfim, em qualquer grau, ela atua como médium. Então, médium é quem medeia, quem faz a comunicação entre o mundo invisível e o mundo material. Ponto. Todos nós somos. Assim sendo, é inerente à condição humana, tá ligado à condição do ser humano. Não é um privilégio exclusivo. Porém, não se revela em todos do mesmo modo. Existem pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, outras não. E no final vai ter uma mensagem que esclarece muito sobre isso. Então ela é inerente à nossa condição. Então, nós temos coisas que são inerentes. Todos nós é inerente do ser humano ter olhos, ter boca, nariz, cabelo, mas não é igual, né? Então a gente observa que o fato de ser inerente exclui o fato de ser exclusivo. Então, aquele lá é médium, é algo especial, ele é privilegiado de Deus. Muito pelo contrário. É inerente, todos nós somos. Mas ela vai se manifestar de maneiras diferentes de acordo com a necessidade do indivíduo. A doutrina espírita nos explica que a mediunidade ela vem justamente como uma porta ali para evolução. Então é um meio. Geralmente pessoas que vêm ali com a mediunidade muito aflorada, que talvez ali esteja com certos débitos e na misericórdia divina, ele vem ali com essa mediunidade para justamente aquela pessoa utilizar dela para a sua evolução e ajudar o próximo. Então, quando a gente fala sobre mediunidade, olha a importância. Eu coloquei essa tríade aqui porque é o ponto base. Nós precisamos do porquê de estudar isso. Porque ele é um instrumento de melhoria do ser humano. Então, já vamos tirar da nossa cabeça que a mediunidade é para eu ajudar o próximo. Isso é o segundo ponto. O primeiro ponto da mediunidade, o médium, qualquer comunicação que ele recebe primeiro para ele. E depois, se necessário, e depois de feito uma análise, ele passa para o outro. Então, é um instrumento de melhoria do ser humano. O conhecimento espírita, ele esclarece e educa o médium. Que tipo de comunicação está acontecendo? Como ela ocorre? O que eu devo estudar? Eu tenho esse tipo de mediunidade. O que eu devo fazer? Então, a doutrina espírita, ela esclarece. E tira o charlatanismo, tira aquele maravilhoso, tira aquela superstição. Não, ela esclarece. E é o que a gente vai ver hoje. E todos os tipos de mediunidade são úteis. E cada uma delas tem uma finalidade. Então, alguns termos importantes. Médium e mediunidade. Médium é um instrumento humano de que servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. Então, médium é a máquina. É ali o meio na qual o espírito vai agir. E mediunidade é essa faculdade psíquica inerente ao ser humano que é manifestada em diferentes graus e tipos. Beleza. Então, vamos lá. Quais são as principais mediunidades? Um ponto que é importante. Principais. É possível ter outros tipos de mediunidades que são mais raras. Aqui nós focamos nas principais e que estão relatadas no livro dos médiuns de Allan Kardec. Então vamos lá? Médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que provocam efeitos na matéria, propriamente dito, levantar de mesas, o escrita sem necessariamente ter a mão, que é o que a gente chama de pneumatografia. É uma mediunidade raríssima, já relatada, que tem pessoas que têm a capacidade de escrever num papel, são médicos que escrevem num papel sem necessariamente escrever nela. Aparece a escrita num papel. Raríssima, raríssima. É um exemplo de médium de efeito físico. Aquelas cadeiras girantes que estavam ali associados, barulhos e sons, toque-toque, pancadas e tudo mais. São exemplos de médiums de efeito físico. Temos os médios intuitivos, que trabalham através de intuição, que é uma palavra que muito se fala. Nossa, eu tenho intuição. E aquele sexto sentido. Será que você entende o que vem a ser intuição? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra intuição hoje. Temos os médiuns sensitivos, ou aqueles impressionáveis, que são aqueles que sentem e falam: nossa, esse ambiente aqui tá pesado, hein? Eu conversei com o fulano e a energia dele não tava boa. Já aconteceu isso com você? Então fica aí que nós vamos conversar cada um detalhadamente. Os videntes. Vidente é o que prevê o futuro. Vidente é aquele que vê. Então tem a possibilidade de ver espíritos.
e vê normalmente. Um exemplo aí relatado pra gente, tem até filme, inclusive, relatando e tudo, é o Divaldo Franco. Ele vê, né? Ainda está encarnado entre nós. E ele tem essa mediunidade de vidência. Ele consegue ver espíritos como se fosse gente encarnada no corpo de carne. Falantes, também chamados de psicofônicos, que são aqueles que o espírito se manifesta através do instrumento vocálico, então através da voz, eles se manifestam através da voz. Tem os curadores, os passistas, que através a gente tem muito uma ideia de uma questão de mãos, mas médiuns curadores, simplesmente pelo olhar, pelo sorriso, pela uma palavra, pelo pensamento, ele já tem essa possibilidade, essa capacidade de curar. Olha que interessante isso. Tem os médiuns audientes, que são aqueles que escutam, e os escreventes, também chamados de médiuns psicógrafos, né? Através da psicografia. Então, essas são as principais mediunidades. Aí você para e pensa, olha, talvez tenha alguma coisa aí, outra que já deve ter acontecido comigo, João Vitor. Eu acho que talvez eu me encaixo aqui, ali. Já vou adiantar uma coisa. Todos nós somos médiuns, ponto. E todos nós podemos ter traços de alguma mediunidade. Mas sempre vai ter uma que vai prevalecer. E tem uma explicação de por que de uma prevalecer. Já já a gente vai comentar sobre ela. Então, vamos comentar rapidinho sobre cada um deles, bem bonitinho, pra talvez não... Será que eu sou um médium de efeito físico? Um vidente? Vamos comentar sobre cada um e dar alguns exemplos? Vem comigo. Médiuns de efeitos físicos. Aqui eu coloquei o exemplo das mesas girantes. Então, produzem fenômenos materiais, movimento de corpos inertes, ruídos e etc. Então, através, igual a gente viu, né? Mas como que acontece isso? Dá uma olhadinha lá nos episódios passados. Mas, explicação rápida. O médium, ele emana energia. Ao redor de nós temos a energia, o fluido cósmico universal. E o espírito, ele utiliza desse acoplamento, dessa mistura, digamos assim, da energia do médium, da energia cósmica universal e da energia dele para produzir, então, esses efeitos, né? Então, os médiums de efeitos físicos estão ligados a essas questões de fenômenos materiais. E aí eles podem ser médiums facultativos ou involuntários. Como assim? Facultativos. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm a capacidade disso, eles têm consciência disso. Eles têm consciência que eles atuam ali produzindo um ruído, produzindo um barulho, levantando uma mesa, produzindo uma escrita num papel, sem a presença de uma tinta ou de uma caneta. Eles têm consciência disso. Já os involuntários, não. Eles estão ali, começam os ruídos, começam os barulhos, começam as coisas, e eles nem fazem ideia de que eles estão cedendo energia para que ocorra aquilo ali. Lembra de um caso que o Allan Kardec comentou, que está inclusive no livro dos médiuns, que era de uma mulher que ouvia muito ruído na casa dela, e era ela mesma que atuava como médium ali, que fornecia energia para que aqueles espíritos zombeteiros agissem na casa dela? É a mesma coisa. Ela era uma médium involuntária, não estava nem sabendo que ela estava cedendo energia, e ela atua. E eu vou te falar um negócio. A maioria das pessoas atua dessa forma, um médium involuntário, e nem está sabendo. Olha que interessante, né? A faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita ou a palavra. Olha que interessante isso. Você fala assim, João Vitor, isso aí nunca aconteceu, nunca levantei um objeto. Claro que não. Por quê? Porque esse tipo de comunicação, ela é rudimentar, ela é difícil. Lembra que a gente comentou que, por exemplo, um espírito comentar com isso aqui tem que ter uma tipologia, que é um sistema de pancadas, tem que ter toda uma sistematização, é complicado, é demorado. Vocês acham que os espíritos superiores agora, com os conhecimentos todos difundidos, vocês acham que eles... Não vai. A não ser que seja uma necessidade muito grande para te chamar a atenção, igual aquele caso, lembra? Que teve uma mulher que estava tendo muito toque-toque, muito barulho na casa dela, que era o quê? Uma forma de chamar a atenção dela e fazer com que ela fosse até o centro e buscasse uma ajuda. Olha, para vocês terem uma ideia. Então, eles podem agir dessa forma, mas não fazer comunicações muito extensas. Então, a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naquele que tem meios mais perfeitos. Então, igual a gente vê, onde é que estão mais comuns isso aqui? Geralmente, pessoas que moram em zonas afastadas, que não têm contato com muita quantidade de gente, que não escreve, que não tem uma fala. Então... são através dessas dificuldades, quando o instrumento é muito falho, eles atuam de outras formas. Então tá aí a questão dos médiuns de efeitos físicos.
E aí, quando a gente fala da questão dos efeitos físicos, são questão dos ruídos, a questão das pancadas, deslocamento de objetos, desaparecimento de objetos. João Vitor tá assumindo coisa demais aqui em casa. A escrita direta, que é a pneumatografia que eu comentei com vocês, raríssima, raríssima, raríssima. São pequenos relatos que a gente tem ao longo da história da humanidade, mas é possível sim. Sons e vozes, surgimento de objetos e materializações. Então são exemplos de manifestações de efeitos físicos. Médios sensitivos ou impressionáveis. Aí eu coloquei aqui uma piadinha, mas assim, né? Ai, de repente deu uma coisa ruim. Aí tem lá, né, a mulher e a caveirinha do lado dela. Isso aqui são médios sensitivos. Ah, Ju, então eu vou pra um lugar, aquele lugar tá muito pesado, tá muito carregado. Ou eu vou pra um lugar, ai, eu sinto tão bem, aquela lá é uma energia tão boa. Isso são médios sensitivos. São pessoas que captam energia facilmente do ambiente onde elas estão. E aí tem que tomar muito cuidado. E é uma frase que a gente sempre fala bastante nas nossas palestras. Vamos lembrar? Nós temos que aprender a ser filtro e não esponja. É muito difícil isso. Médios sensitivos, quando tem essa mediunidade muito aflorada, eles têm dificuldade em ficar em certos ambientes. E é preciso estudo e controle. Ah, quer dizer que tem que parar de controlar, de ir até esses ambientes? Se tiver uma dificuldade, se aquele ambiente realmente estiver te causando mal e você não conseguir atuar ali como um filtro, ao invés de uma esponja, porque o que a maioria dos médios sensitivos faz é o quê? Sugar energia para si. Isso é ruim, é mal, péssimo. E o que acontece? Toda essa energia sugada, ela vai ser transformada em alguma coisa. É onde vem ansiedade, depressão, tumores, doenças, dores nos corpos e na articulação. Joana de Ângeles nos explica isso de uma forma assim, muito explícita. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Então no momento é necessário o afastamento, o estudo, o discernimento, a calma e a tranquilidade para que então esses médiuns possam aí ter o contato com outros ambientes, digamos assim, mais pesados. Então são pessoas que sentem essa presença dos espíritos, sentem a presença dessa energia. E pessoal, espírito, nós somos espíritos, só que estamos no corpo de carne. Então eles sentem a energia de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, tá? Lembrando que quando a gente fala de espírito, a pessoa interpreta, é só gente morta. Não, são pessoas, espíritos, eu sou espírito, só que estou no corpo de carne, tá? Essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza de diferenciar não só o caráter bom e mau, como também a individualidade. À medida que a pessoa vai estudando, e ela realmente, gente, eu sou médio sensitivo, tem que estudar. Tá estudando e tudo mais, ela começa a ver, não, isso aqui é uma sensação ruim, isso aqui é uma sensação boa. Ela começa a diferenciar, chega até a ponto dela saber qual que é a energia. Por exemplo, fulano chegou, sendo que ela nem teve contato com a pessoa ainda. Ué, mas como assim? A pessoa ainda nem entrou no recinto? Não, mas a energia dele ele tá vindo. Ele tá vindo. Isso é quando tá bem burilado, assim, bem refinado, ele já tem a capacidade de, além de distinguir entre o bem e o mal, de individualizar. Ah, essa é a energia do João, essa é a energia TTT, essa... Olha pra vocês verem, né? E espíritos bons causam uma impressão doce, um aroma agradável, são calmos, tranquilos. Os espíritos maus causam uma impressão penosa, ansiosa, da ansiedade e desagradável. Então, são dicas que no livro dos médiuns eles deixam relatado isso. Então você que está tendo alguma sensação desse tipo, observe. Se você fica em algum ambiente, se você tem alguma coisa e você sente sentimentos agradáveis, calmos, tranquilos, são de bons espíritos. Se a ansiedade te ataca, se tem uma impressão penosa, algo desagradável, provavelmente igual esse meme, essa piadinha que tá aí do nosso lado. Médios sensitivos. Grande parte das pessoas, e é uma mediunidade bem comum, só que poucas pessoas não se atentam para isso, né? Médios audientes. São aqueles que ouvem. Vamos entender isso aqui? Pessoas que ouvem a voz dos espíritos. Igual a gente viu nos episódios passados, pode acontecer duas coisas. Pode ser uma voz íntima, que se faz ouvir no foro interior. Então, por exemplo, você tá aqui e aí você ouve, João, não faça isso. Você, opa. Tem a voz da nossa cabeça, tem uma voz diferente. Essa seria uma voz no foro interior. Pense assim, age assim, não faça isso. Ou uma voz exterior, que é clara e distinta como de uma pessoa viva. Então,
o médium audiente existe esses dois tipos. O que ouve como se fosse uma pessoa falando, normal mesmo, tipo voz e tal. E outro que, tipo, é no foro, é dentro dela, como se fosse uma comunicação, né? É uma mediunidade agradável quando o médium não ouve senão os bons espíritos. Essa mediunidade, ela pode vir às vezes como uma expiação. Quando relatos mostram em vidas passadas, você, por exemplo, perseguiu várias pessoas, matou muita gente, tudo mais, tal, foi uma pessoa terrível. E você encarna novamente e você vem com uma mediunidade audiente muito aflorada. Só que você não ouve ali só os bons espíritos. Ouso dizer que talvez nem os bons espíritos você talvez ouça. Talvez no momento ele te socorro, talvez ele sopre alguma coisa. Mas você fica atormentado. Cria um processo obsessivo daqueles que você seguiu, daqueles que você matou, porque eles vão até você. E eles vão ficar lá, ó, só com coisa ruim. Então é uma mediunidade agradável quando você ouve coisas boas. Agora imagina quem tem essa mediunidade e fica ouvindo coisas ruins. João Vitor, o que fazer? O que fazer? Nós vimos em aulas passadas, vamos estudar isso futuramente, mas enfatizar. A melhor forma de você afastar os maus espíritos é atraindo os bons. E como é que a gente faz isso? Rádio. Sintonizar. É mudar você. Mude dentro de você, para que você possa mudar o meio externo. A gente já chegou num ponto em que a gente entende que o meio de fora é reflexo daquilo que há dentro de nós. Portanto, façamos do meio aqui dentro o melhor lugar para estar. É importante refletir sobre isso. Médiuns falantes ou psicofônicos. A psicofonia. O que acontece? Assim como a psicografia, em que ele usa a mão do médium, a psicofonia usa a voz do médium. Ponto. Então, médiuns falantes ou psicofônicos são pessoas que verbalizam as mensagens dos espíritos. Ah, João Vitor, aí muda de voz? Não necessariamente. Tem pessoas que são médiuns falantes, estão ali talvez falando alguma informação com a voz dela normal e ela... Ah, mas como que acontece isso? Os médiuns falantes, eles se subdividem em diferentes tipos. Vamos ver? A psicofonia sonambólica ou inconsciente, que é quando a pessoa está no estado de sonambulismo, o médium se desvencilha do corpo físico em decorrência do desdobramento da personalidade, emancipação da alma, né? E pode se encontrar em estado de transe profundo ou sonambólico. E aí ele tá ali em estado de sonambulismo e ele tá falando. E você fala assim, gente, mas essa pessoa não fala desse jeito, ele não fala essas coisas, o que tá contando, o que é isso? É um espírito que tá atuando ali e falando através dele. Ou pode ser uma psicofonia consciente ou intuitiva. Como assim? O médium intuitivo tem a consciência do que ocorre à sua volta no plano físico, sem desligar-se mentalmente da comunidade espiritual. O médium fiscaliza a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito. Então, o que acontece? Ele sabe que aquelas palavras não são dele. Ele sabe. Olha, como que a pessoa sabe disso? Por exemplo, eu agora, neste momento, eu estou falando com você e organizando as palavras na minha cabeça. E, de vez em quando, aparecem coisas que não são da minha cabeça. Que são coisas que, tipo assim, eu estudei, elaborei esta aula, vi N exemplos didáticos. E tem coisas que, puff, do nada, nem vi na internet, não vi nada, ninguém me falou nada e, puff, aparece. Peguem como se fossem essas palavras e o médium intuitivo de psicofonia, ele vai pegando e vai falando. Então, ele sabe que aquela fala não é dele. Mas, autolar. Como ele tem consciência do que ele fala, ele pode... Não, peraí, ele vai falar isso? Ele controla. Ele pode escolher falar ou não. Então tem um controle. E isso se adquire com a prática e com o estudo. Ou pode ter a pneumatofonia, que é a voz direta. Essa é raríssima, que é quando ocorre a manifestação. Ela não é uma manifestação de psicofonia propriamente dito, porque ela é um efeito físico, ela é um efeito material. O que aconteceu ali? A voz atuou como um instrumento e a voz que sai ali não é da pessoa. É a voz do espírito. Raríssimo de acontecer isso aqui, mas é possível. Que é chamada da pneumatofonia, ou voz direta. Os sons surgem no ambiente e são escutados por quem ali se encontra, não só os médiuns. Trata-se de uma mediunidade de efeito físico. Raríssima de acontecer, mas que alguns casos já relatados é possível. O médium tá ali, ele começa a falar e a voz dele muda. Rara, porém, acontece.
Então, dentro da questão da fala, a gente pode ter aquela fala sonambólica, que você não tem ali consciência do que está acontecendo, você está ali num estado de transe. Você pode ter ali, por exemplo, uma fala, você está falando e você tem consciência do que você está falando, apesar de saber que aquilo não é fruto seu, e você dá uma controlada naquilo ali. E outros em que tem justamente a utilização da voz como instrumento. E passa, e geralmente, o que deixa claro isso? É você chegar pra pessoa e falar assim: fulano, você sabe o que você falou? E a pessoa fala: não faço a menor ideia. E ela ter recitado e ele não fazer ideia do que se trata. Então, é uma dos traços que a pneumatofonia deixa. Médiuns videntes. Pus esse exemplo aqui porque às vezes a gente fala de uma questão e fala assim: nossa, que é isso? Viajar demais. Olha lá. O pai ou uma mãe nunca viu um filho brincando e fala: ai, é um amigo imaginário. Ousem dizer que essa criança está vendo espíritos. E tá tudo bem. A minha mãe me conta algumas histórias que eu fico assim: sério, mãe? Oh, coisa boa, né? Que, João, de vez em quando você conversava e tudo, danava, brigava. Eu falava assim: sério? Eu falei: vixe, então tá bom. Amigo imaginário, faz dos amigos imaginários. A questão da infância, a gente já tratou sobre isso, mas o que acontece? O espírito ainda não teve aquela conexão propriamente dita, muito fiel com o corpo ali, e ele tá muito ali, ó, ainda. Ele tá no mundo material, mas como que eu posso explicar? A fixação não foi feita ainda perfeitamente. Ele não está perfeitamente consolidado na matéria. E aí, como ele ainda está nessa fase de transe, em fase de amadurecimento, ele permite esse contato dos dois lados. Então, o médium vidente é a faculdade de ver espíritos no estado de vigília, acordado. Então, a pessoa acordada tem essa possibilidade de fazer isso. Só que o que acontece? Uma pessoa adulta ter essa faculdade de vidência é rara. E se a gente for parar pra pensar, ela é contrária à tendência humana do nosso organismo. Então, essa faculdade convém esperar o desenvolvimento natural. Eu quero buscar o desenvolvimento dessa mediunidade. Não convém. Por quê? Sem provocá-lo. Se não se quer expor ao ser joguete da própria imaginação. Será que realmente eu tô vendo ou será que é fruto da minha imaginação? Então, tem esse ponto. Então, existem mediunidades que não convém buscar elas. É necessário o desenvolvimento natural dela, da manifestação dela. Por quê? Naturalmente, nós estamos aqui na matéria pela necessidade de estarmos aqui para aprender. E, como nós vimos nos estudos passados, é necessário que a gente não veja. Porque se a gente vê se os espíritos estão ao nosso redor, vê se eles zombando da gente, conversando da gente e etc., ou até nos instruindo, teria um monte de coisa que a gente deixaria de fazer. Isso interferiria no nosso livre-arbítrio. Eles podem influenciar através de ondas magnéticas, através de energia, através de pensamento. Mas pessoas que não têm um estudo, que não sabem da questão da mediunidade delas, acham que elas estão agindo ali livremente, sem nenhuma influenciação, e aí pronto, acabou. E livre-arbítrio. Realmente, alguém pode me influenciar e dizer: João, faça isso. E eu lá, nossa, a pessoa tá falando pra mim fazer isso. Ok, tô caminhando pra fazer isso, mas quem vai fazer sou eu. Quem tá movendo o meu corpo e agindo nessa situação sou eu. Olá, boa noite, tudo bem? Então, é importante a gente refletir sobre essa situação. Então, o que acontece? É importante a gente não buscar essa situação, porque é algo que não é natural da condição humana. Jovem, então por que Deus, de vez em quando, concede a alguns esse tipo de mediunidade? É porque tem um porquê. Existe uma razão para tal. Geralmente é para buscar estudo, é para buscar ajuda, é para buscar um trabalho, um discernimento. Observem, por exemplo, olha o Divaldo Franco. Ele veio, por exemplo, com essa mediunidade de vidência. Ele tem essa capacidade de ver. Ele vê a Joana de Ângeles, vê outros espíritos. Olha a questão que funilou e levou ele a isso. Então, olha os pontos, né? E um dos motivos dele ter buscado ajuda na doutrina espírita e ter começado seus estudos foi justamente o fato dele ver desde criança. Então tudo tem um porquê. Nós ainda que somos muito ignorantes não conseguimos entender a magnitude divina, né? Então os médiuns videntes são muito raros. Desconfiar-se daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade contra a tendência natural do organismo humano. Então cuidado, eu ando vendo demais, que não sei o que tem. Cuidado, não é negar, mas desconfiar. Porque o livro deixa muito claro que esse tipo de mediunidade, ela é rara, visto que ela vai contra uma tendência natural do nosso organismo. E se vê, estudar.
estudar e buscar ajuda e buscar o burilamento necessário. Médiuns curadores. E aqui eu pus o maior exemplo que nós tivemos. Temos inúmeros relatos do que Jesus, o nosso irmão, fez. Médium curador. Não só ele, mas o maior exemplo, né? Tem relatos bíblicos de que pessoas cegas voltaram a ver, de pessoas que não andavam, voltavam a andar. E o que ele falava? A sua fé te curou. Olha pra você ver a profundidade desse espírito, né? Então é o dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, pelo gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. E aqueles que curam sem crer nos espíritos? É uma pergunta que está justamente relatada aqui no livro dos espíritos. Tem gente que vai lá, atua e tudo mais, e ela não é espírita, não crê em espírito, e ela cura os outros. Como que isso é possível? É uma pergunta que o Kardec fez. Olha a resposta dos espíritos superiores. Resposta. Pensais, pois, que os espíritos não atuam senão sobre aqueles que creem neles? Todo homem que tem o desejo do bem chama os bons espíritos, sem disso desconfiar. Do mesmo modo que, pelo desejo do mal e das más intenções, chamamos os maus. Olha pra você ver, a gente que é pequenininho demais. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa crer em mim. Tá pensando em coisas boas? O bom espírito vai lá. Ponto. Eles não têm essa necessidade. Olha pra você ver, a doação sem cobrança. É aquela questão de doar sem cobrar nada. É a definição de amor. Então observem, mas ele cura e ele não é espírita. Porque não sei o que tem. Não precisa ser espírita. Jesus não era espírita, né? Na época dele não tinha espiritismo. Apesar das práticas deles, das ações deles serem espíritas, né? Mas naquela época não tinha propriamente dita definição. Jesus era o quê? Amor. Então, observem essas situações. É necessário a gente se desvincular um pouco da palavra e pensar mais na questão da ação e do sentimento, né? Médiuns escreventes, ou os psicógrafos. E aí, não tem como, gente. Eu não pôr a imagem desse ser de luz que nós tivemos a oportunidade, um apóstolo da atualidade aqui, brasileiro. Olha o orgulho disso, que foi o Chico Xavier. Fé, espírito, saber, amor e caridade. Realmente, Chico, aonde você estiver, muito obrigado por todos os seus ensinamentos. Você foi e é um ser de luz. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Que tipo de mediunidade é essa? Na psicografia, o espírito atua sobre a mão dos médiuns. E aí existem vários tipos de psicografia. Vamos ver aqui? A psicografia mecânica, o que é isso? O espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium que está em transe profundo, que é dominado inconsciente ou sonambólico. Ou seja, na psicografia mecânica, a mão mexe sem a vontade do médium e ele não sabe o que está escrevendo. Não sabe. Tem menor ideia. Se tirar aquela folha de papel e perguntar o que você escreveu, a mão dele que mexeu. Não tem ideia do que está acontecendo ali. Existe a psicografia intuitiva. Então, observa, a gente está falando bastante de intuição. Vamos falar já já sobre ela. Que é o espírito comunicante atua sobre a alma do médium. O que é intuição? É se comunicar por pensamento. Então, o espírito atua sobre a alma do médium, com a qual se identifica. Então, eles se sintonizam. Sintonização. E aí, o médium exerce o papel de intérprete em transe superficial. Então, o espírito vem, atua ali por pensamento e ele vai interpretando através das palavras. Essa é uma psicografia intuitiva. E existe uma psicografia que é uma junção das duas, que é o que a gente chama de psicografia semimecânica. O médium, em um transe parcial, sente que a sua mão está sendo impulsionada contra a sua vontade. Às vezes é muito rápido, muito devagar, enfim, vai contra a sua vontade. Mas ao mesmo tempo ele tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Então ele sabe ver a questão da comunicação, mas existe um impulso ali da mão dele em vamos lá, vamos escrever. Aonde ele sabe que terminou aquele ponto ali, certo? E existe, não é um tipo de psicógrafo, mas existe a pneumatografia que a gente já viu anteriormente, mas só enfatizando. Que o espírito comunicante retira do fluido cósmico universal e das energias radiantes do médium os elementos necessários à produção da escrita, que dessa forma é materializada. Trata-se de um fenômeno de efeito físico. Raríssima a pneumatografia, que é, por exemplo, tipo, nessa folha aqui,
pegar e fazer uma inscrição. Sem lápis, sem papel, sem usar minha mão, nada. Utiliza só a minha energia, a vontade do médium e o fluido cósmico universal. É um tipo de efeito físico que atua na matéria, não um efeito inteligente, certo? Então, dentro das pessoas que psicografam, eles têm ali a questão de serem mecânicos, que justamente não têm ideia do que escrevem ali. A intuitiva, que agem sobre o pensamento e eles interpretam. Essa daí é a mais comum, porém é a mais falha, porque pode ter ali uma certa mesclagem dos pensamentos do médium e do espírito, ou talvez uma interpretação inadequada, pode acontecer isso também, né? E a semimecânica é aquela que tem um formigamento na mão, tem aquela vontade ali, mas ele tem consciência do que ele está escrevendo. E aí a gente falou muito de intuição, médium intuitivo, e tá, vamos falar então sobre isso. Médiuns intuitivos. Uma das mais comuns de mediunidade. O que é intuição? Olha isso aqui. Intuição é quando você não sabe como sabe, mas sabe que sabe. E saber que você sabe é tudo o que você precisa saber. Perfeito. Apesar de ser muito repetitiva, é perfeita. Intuição é quando você não sabe como sabe. De onde é que surgiu isso? Mas você sabe que você sabe. E saber que você sabe é tudo que você precisa saber. E a maioria das pessoas tem intuição. É o nosso sexto sentido. Só que, mas isso aí não é mediunidade. É mediunidade, sim. A intuição é uma forma de comunicação através de pensamento. Então, quando nós falamos de mediunidade, de intuição, nós temos uma vertente dela, que é o quê? O espírito, ele se comunica através do pensamento e dá, tipo, um sopro. Intuição, soprar. Sopra. Então, vai lá. Isso aqui. Você fala, gente, mas de onde é que eu tirei isso? Eu nunca vi isso. Como é que eu pensei isso? Intuição. E aí existe uma vertente de intuição, que são os médiuns inspiradores, que é a mediunidade inspiração. O que é inspiração? Músicos, cientistas, artistas, os desenhistas, compositores, enfim, inspiração. Eles querem tirar de alguma coisa, ter uma ideia ali. E a intuição, e essa inspiração, ela vai em N pontos. Então, quando a gente fala de mediunidade de inspiração, como assim? É uma variedade da mediunidade intuitiva, dessa comunicação através do nosso pensamento, com a diferença de que é mais difícil de distinguir o pensamento próprio do que é o sugerido. Então, tipo assim, aquela inspiração, você vira e fala assim, isso aqui veio de mim. Será que realmente veio? Então, o que acontece? A mediunidade de inspiração, as pessoas estão inspiradas, aquela pessoa estava inspirada a fazer aquela obra, que eu não sei o que tem. Ela acha que foi um fruto da cabeça dela. E é difícil de distinguir. A gente não sabe, se realmente veio de mim? Será que veio de lá? Foi uma mesclagem? E Deus é tão perfeito, pessoal, que tem uma explicação de porquê dessa dificuldade. Sabe por que de justamente ter essa dificuldade? Justamente a questão de não ter a cobrança. Eu estou te ajudando aqui, eu quero te intuir aqui, eu quero te dar um conselho, mas eu não quero que você saiba que fui eu. Não tem a necessidade disso. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te intuir. Todos nós, no livro dos Espíritos, eles deixam isso muito claro. Cada um de nós tem um anjo guardião. Tem um espírito protetor. Todos nós. Que nos intui sempre. Não faça isso. Olha, peça desculpas. Olha, essa questão aqui, esse trabalho aqui, eu acho melhor não. Isso aqui sim. Viagem. Sabe aquelas ideias? Né? Então, qual que é a diferença dessa intuição para essa inspiração? A inspiração ela é mais difícil ainda de distinguir. Quando você fala que foi uma intuição, você vê claramente que aquilo não estava na sua cabeça e tipo, foi do nada, brotou ali, entre aspas. E a inspiração você fica tipo assim, eu tava já pensando nisso, eu tava pensando em compor uma música, e aí tá surgindo essas palavras aqui. Interessante, né? A prova de que a ideia que sobrevém é uma ideia estranha é que se ela estivesse na mente dela, se seria sempre Senhor. E não haveria razão para que não se manifestasse à vontade. Então, se ela é minha, ela tá aqui dentro. E ela poderia manifestar a hora que eu quisesse. Eu sou Senhor dela. Aquele que não é cego, quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. E, igualmente, aquele que tem ideias, tem-nas sempre à sua disposição. Se não lhe vem à sua vontade, é porque ela não se encontrava conosco. E aí veio de alguém que nos ajuda. Isso é intuição. Isso é inspiração. Olha para você ver a bondade disso. Então, do outro lado, eles estão atuando, os bons espíritos estão atuando para nos ajudar.
Então, você achando que quando a gente desencarnar, a gente não vai continuar trabalhando, a gente vai continuar trabalhando e muito. A vantagem é que, a partir do momento que a gente desencarna, que a gente desmaterializa e sai do corpo, a fadiga corporal, esse cansaço do corpo, some. Então, ó, podemos trabalhar aí, ó, muito. E vamos seguindo. Então, olha que interessante isso. Faça essa reflexão. Pare pra pensar quantas ideias não chegou na sua cabeça que, tipo, gente, mas isso aqui realmente... Pare e pense. A maioria é sem saber que é. Então, é uma mediunidade muito comum e é a maioria. E aí, eu gostaria de ler um item que tá aqui, que é o item 183, que diz assim, ó. Os homens de gênio, em todos os gêneros, artistas, sábios, literários, são sem dúvidas espíritos avançados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos sugerem-lhe as ideias necessárias. E é assim que o mais frequentemente são médiuns sem saberem. Ou seja... Cara, você tem capacidade, você tem inteligência, você tem dom pra música, você tem dom pra artes. Você tem um instrumento, você tem a capacidade. Então vamos te sugerir algumas ideias. Inspiração. Filho, você é um bom músico. Vamos aqui compor uma música aqui, ó, vem cá. Vai ajudar muita gente. Ou você é um excelente artista plástico. Vamos desenhar aqui, ó, uma Mona Lisa, alguma coisa assim. Então eles, ali, ó, solta a sementinha, solta a ideia e você faz. Olha que interessante isso, né? E ele continua. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom anjo protetor, vem e me ajuda? Por que a gente faz isso? Ai, agora eu tenho que me concentrar aqui. Então, intuitivamente, dentro de nós temos algo que nos mostra sobre isso. E você tem essa capacidade. Os bons espíritos não vão atuar se você não tiver ela. Então, se você tem essa capacidade, se você está se esforçando para isso, ele então joga as sementes dele. Olha que interessante, né? O semeador saiu para semear. Vocês acham que eles vão jogar sementes em solos de pedras? Não vão, né? E aí vem um ponto interessante, né? Então, guardem sobre essa questão de mediunidade, de inspiração. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Então, tem que estar o espírito que comunicar tem que ser bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento. Quem que é o instrumento? A gente. Para que queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. Então, será que realmente isso aqui, essa informação, será que realmente vale a pena passar para esse médium? Tá sendo um estudo sério? Tá tendo um objetivo? Ele tá estudando, ele tá fazendo a parte dele? Ah, não tá, então observe. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento. Para que queira transmiti-la, é preciso que o objetivo lhe convenha. É algo que vai ser grandioso? Ele vai utilizar ali para vender? Ele vai utilizar ali para se vangloriar? Ele vai utilizar ali para achar que ele é o bambambam? Não, não vou. Cuidado. Os bons espíritos sabem onde eles atuam. Então, o que acontece com isso daqui? Quando a gente vira e fala assim, essa comunicação foi um espírito muito ruim, é porque nós atraímos. Nós atraímos. Por isso, a necessidade de formar médiuns, educar médiuns. Por isso, a necessidade de estudo. Ah, João Vitor, eu vou te falar um negócio. Tem umas intuição, umas inspiração que é pra coisa ruim. Tipo assim, vem umas inspiração pra eu falar mal dos outros, sabe? Pra eu causar discórdia. Que eu não sei o que tem. Gente, todas as mediunidades que eu comentei com vocês, não vão achando que é só espírito bom que agir sobre elas, não. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Intuição, comunicação, pensamento. Vocês acham que quando você tá lá assim, você fala assim, gente, esse pensamento aqui não é meu. É claro que não é seu, filhão. Olha, a sua sintonia é rádio. Você sintonizou lá, ó. É lógico que coisa ruim vai vir, se o padrão estiver baixo. Então, nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório para atrair coisas boas, para ter inspirações boas, para ter intuições boas, para ter psicografias boas, para ter falas adequadas. A fala tem um poder inimaginável. Fazendo um adendo aqui a Harry Potter, Dumbledore tem uma fala perfeita que diz o seguinte: as nossas palavras são nossa fonte inesgotável de magia. Elas podem causar tanto sofrimento quanto amor nos corações. Olha, vocês terem uma ideia disso, a profundidade disso. A palavra tem poder.
Frase da linguagem popular é que a gente nem tem noção do impacto disso. Então vamos pensar antes de falar mal uns dos outros, antes de disseminar o separativismo, o antagonismo, a divisão. Não. Vamos provocar através das nossas palavras que seja união, amor, perdão, compaixão. Palavras movem e a boca fala o que o coração está cheio. Refletemos sobre. Então, quando a gente fala sobre essa questão, que para que uma comunicação seja boa, o espírito tem que ser bom. Só que ele precisa de um instrumento bom. Para isso, eu preciso estudar. Eu preciso ter um estudo contínuo. Eu preciso fazer minha parte. Eu preciso limpar. Pureza. Jesus falou, bem-aventurados os puros de corações. Etimologia da palavra pureza. Puro é aquele que foi limpado. Pureza nunca foi aquele que nunca foi sujo. Nunca foi isso. Pensamos novamente, gosto muito de usar os exemplos de química. Ouro puro. Um ouro puro você não acha lá na natureza, tipo um ouro lá, uma pepita de ouro puro, isso não acha. Ele está associado ali com outros metais. O que a gente faz? Tira aqueles metais que não têm valor econômico. Isso é pureza. É purificar, é limpar. Tiremos então as mazelas dos nossos corações. Refletemos sobre. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, igual a gente comentou. Mas há sempre uma que domina. E é a que deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se possui. É preciso cultivar todas as quais se reconhece o germe em si. Mas perseguir as outras, primeiro é perda de tempo. E em segundo lugar, talvez enfraquecer por certo, aquelas que se está dotado. Então nós vemos aqui hoje as principais mediunidades. As que você identificou, que você tem, busque estudar mais sobre elas. Busque desenvolver elas, foque nelas, porque Deus é perfeito e Ele deu a cada um de nós uma mediunidade exclusiva. Ah, João Vitor, eu tenho facilidade na fala, eu acho que eu sou médium falante. Ah, João Vitor, eu tenho umas intuições, inspiração, faço uns quadros bonitos que eu não sei o que tem. Já parou pra pensar? Médios de inspiração fazem livros excelentes, músicas excelentes, obras excelentes. Pra quê? Pra conseguir dinheiro, pra conseguir... Ah, dinheiro, então eu vou ficar rico agora, não sei o que tem. Não. Mas é uma inspiração que você já parou pra pensar que se você conseguir fazer uma obra, que seja uma música, um livro, e conseguir muito dinheiro, que seja, você pode ajudar o próximo. Ajudar aquele que se encontra na miséria. Olha pra vocês terem uma ideia disso. Gente, o Chico Xavier, quantos livros ele fez? Livros de psicografia, atuando ali para vocês, e livros dele também. Doou tudo. Tudo. Sem cobrar nada. Mediunidade gratuita. Dar de graça, ou que de graça receber. E tem tanta coisa que a gente está recebendo e a gente está cobrando por isso. Eu estava refletindo sobre isso, eu falei assim, Jesus do céu, abençoe-nos. Mas que possamos, através da nossa insignificância, fazer pelo menos um bem, né, um pouquinho ali. Então, ao longo do nosso estudo hoje, eu tenho certeza, meu coração fica muito tranquilo. Porque eu fazendo esse estudo e elaborando esse estudo aqui pra gente hoje, eu tava vendo algumas coisas em relação a mim. E eu tenho certeza que você viu. Então busque, desenvolva, estuda, corra atrás dessas. Ah, foi essa. Corre atrás. Dá uma olhada. Ah, o João Vitor falou que essa aqui é raríssima. E eu acho que eu tenho. As raras, estudo. Procurar ajuda do centro. Procurar ajuda de pessoas que têm conhecimento, que podem te auxiliar ali. Então, fiquem espertos com relação a esses detalhezinhos, tá? E aí, o que acontece? Eu sempre gosto de, no final, deixar uma mensagem do Emmanuel. No livro Seara dos Médiuns, Chico Xavier, o livro de psicografia. Tem uma mensagem aqui muito interessante, que faz justamente para nós, médiuns, refletirmos sobre isso. A mensagem do Emmanuel diz: faculdades mediúnicas. Abre aspas. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor a todos administra. Há diversidade de operações para o bem. Todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina,
E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé. O outro, o dom da cura. A outro é concedida a produção de fenômenos. A outro, a profecia. A outro, a faculdade de discernir os espíritos. A outro, a variedade das línguas. E ainda a outro, a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Fecha aspas. Essa não é uma fala de Emmanuel. Emmanuel tirou isso daqui de algum lugar. Agora, olha o que o Emmanuel nos comenta. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo um moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se efetua. Compreender-se que, na mensagem de Allan Kardec, a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e de seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem conforme as possibilidades de que se dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procures, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Então, olha que interessante isso, né? Deus é perfeito, Ele é a inteligência máxima. Se você tem essa mediunidade, tem um porquê de você ter. Corra atrás dela. Busque saber o porquê de você ter. Use para o seu burilamento. Lembra o que a gente viu lá no início aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Lá no início a gente viu tanta coisa aqui, ó, mas vamos lembrar? Mediunidade. Instrumento de melhoria para o ser humano. Se você tem essa aptidão, é porque tem um propósito, tem um porquê. Lembra que eu falei logo no início que está ligado com o seu propósito de vida? Reflita sobre. E aí, para a gente caminhar para a finalização, espero que você tenha despertado o interesse, identificado talvez uma possibilidade de, olha, eu acho que a minha mediunidade é essa. Então, o primeiro passo, confere. Segundo passo, cenas do próximo capítulo. A formação dos médiuns. Eu sei que tipo de mediunidade eu tenho, sabe? Identificou? Identifiquei, João. É essa daqui, pelo que você explicou. Vou dar uma lidinha no livro dos médiuns, mas eu acho que é isso aqui. Então, agora, formação dos médiuns. Eu quero ter boas comunicações. Eu quero ajudar o próximo, eu quero aliviar, eu quero curar. Tudo bem. Para isso, é necessário que o instrumento seja adequado. Para que os bons espíritos atuem ali, é necessário que nós façamos a nossa parte. É necessário que nós estudemos. É necessário que nós busquemos a Jesus em nossos corações. E não só na questão de estudo, mas numa aplicação prática dentro das nossas falas, das nossas expressões, dos nossos abraços, sorrisos e olhares. Para colocar o ponto. Imagine que um músico quer fazer executar um pedaço do canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para o seu intérprete aquela cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, respondem melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns. Então, esse é o ponto. Como formar, então, médiuns? O que nós devemos fazer? O que nós devemos estudar? Eu acredito que eu tenho intuição, eu acredito que é psicografia. O que fazer? Nos próximos capítulos, nos próximos episódios, nós vamos estar focando, então, nos capítulos sobre a formação dos médiuns. O que fazer, o que estudar, o que buscar, como realizar. Bom, espero que esse programa tenha te ajudado de uma certa forma.
Agradeço primeiramente a espiritualidade amiga por toda a intuição e por todo o amparo. Agradeço você que está aí do outro lado, vendo, participando, emanando energias para conosco. Estamos trocando aqui energia. Apesar de ser uma câmera, uma TV, um celular, onde você estiver, nós estamos trocando energia, porque pensamento é energia. Eu estou sintonizado com vocês e vocês comigo. Então agradeço por todas as energias. Conto com a colaboração de vocês e a participação de vocês nos próximos episódios. Vamos continuar então estudando. Nos próximos capítulos nós vamos então falar: achei minha mediunidade, então o que eu devo fazer? A formação dos médiuns. Então, vamos fazer então a nossa oração de agradecimento, para que possamos todos juntos então ter uma excelente noite de descanso, para que possamos então aplicar esses conhecimentos que nos esclarecem e possamos, através do bom exemplo, levar então a mudança que nós queremos ver no mundo. Deus, obrigado por esse estudo maravilhoso. Obrigado por essas palavras de conforto, por essa luz que é a doutrina espírita. Por favor, dei-nos olhos de ver, ouvidos para ouvir, que possamos ter a sabedoria de aplicar estes conhecimentos no nosso dia a dia, que busquemos ser pessoas melhores nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos olhares, nas nossas atitudes de maneira em geral. Perdoe-nos ainda pelas nossas falhas. Somos ainda muito pequenos, mas sabemos que você nos ampara, que está conosco e que existe uma equipe espiritual que está pronta para nos ajudar, desde que nós então busquemos a força e o estudo contínuo. Dai-nos então o discernimento necessário e nos guie para o caminho do bem, o caminho da verdade. Que possamos ser então instrumentos de vossa paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa paz, por tudo. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais. Boa noite.